O Senhor nosso Deus é um Deus em cuja palavra diz que a vela para cumprir toda ela. Nós temos nos assentado na sala de aula do Espírito Santo e temos aprendido sobre honra. Há uma frase que o meu amigo Espírito Santo me ensinou há muitos anos, lá na Serra Mossoró, no ano de 2000, e já fazem 24 anos que eu guardo essa frase no meu coração. A frase é esta: onde não há honra, não há favor. Essa frase Deus trabalhou no meu coração para que eu pudesse aprimorar o servir a Ele em primeiro plano, colocando em primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Não simplesmente quando as coisas vão muito bem, obrigado, mas também nas dificuldades. E eu gostaria que você abrisse o seu coração, não somente você que está aí, mas a todos os que estão aqui em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga: Senhor, ensina-nos a te honrar, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus então. Onde não há honra, não há favor. Onde não há honra, não há favor. Se nós pegássemos essa palavra favor no nosso português, no nosso linguajar, no nosso entendimento, nós poderíamos ver como ajuda. Nossa, muito obrigado pelo favor, viu? Então nós poderíamos vermos como uma forma de ajuda. Quando de repente você está carregando um peso e alguém te ver de longe e corre para te ajudar, e você olha para aquela pessoa e agradece pelo favor que lhe foi prestado. O que é interessante é que da parte de Deus favor, nós podemos vermos desta forma e muito mais além do que isto. O favor de Deus, na verdade, para mim, para você, para todos nós, podemos vermos como uma forma não merecida da parte de Deus. Porque uma pessoa me ajudar, uma pessoa te ajudar, querendo ou não, estamos todos nós no mesmo nível. Todos nós estamos no mesmo nível. Possa ser lá quem seja a pessoa qual for. Então de repente eu estou carregando um peso e de repente você me vê de longe, você corre e me ajuda. Todos nós estamos no mesmo nível. Agora dá para você imaginar Deus te prestar favor, Deus te auxiliar, Deus te ajudar. Dá para você imaginar? Bem, o que eu gostaria que você permitisse que o Espírito Santo de Deus pudesse verdadeiramente levar-nos a uma consciência de que, será que pelo que eu tenho orado a Deus, olhando Deus de lá para cá, realmente, eu tenho realmente merecido receber? Será que esse não é o grande problema em relação à honra, que eu talvez não esteja realmente prestando a Deus como eu deveria realmente prestar ao Senhor? Aqui no livro de 1 Samuel, nós temos aprendido aqui na nossa apostilha. Eu vou ler aqui o que está escrito na apostilha e depois nós vamos recorrer ao que está escrito na Bíblia. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, está escrito assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Quem está falando? O profeta Samuel. O próprio Deus, através do profeta Samuel, passa esse comunicado, que eu acredito que não foi nada fácil. Se tem uma coisa difícil, e é muito difícil de se pregar, é para crente. Se é mais fácil pregar para o descrente do que propriamente para o crente. Por quê? Porque ele sempre tem uma porta de saída. É eu sei, é o mais, mas é o porquê. Quer dizer, ele sempre tem uma maneira, um jeitinho, uma forma de se sair. Meio que se sair daquilo pelo que ele não quer se conscientizar que precisa melhorar,
que precisa mudar. Então aqui, quando nós atentamos para o que está escrito, eu gostaria que você entrasse dentro do cenário bíblico, porque está toda Israel, e todos eles estão ali dispostos a ouvir o homem de Deus, o profeta Samuel. E todos eles sabiam que o profeta temia ao Senhor e servia ao Senhor. E todos estão na expectativa de que de repente o profeta vai dizer: olha, Deus mandou dizer que Ele vai te abençoar. Todos, claro, estavam nessa expectativa, porque quem é que não quer ouvir palavras de bênção? Quem é que não quer ouvir palavras que anime, que levante, que coloque de pé, que fortaleça? Quem não quer ouvir uma palavra, Deus vai te abençoar? Eu sou o primeiro da fila. Só que não foi isso que aconteceu. Mas antes eu gostaria um pouco de que puxar o freio de mão. Antes de nós olharmos para o povo, vamos olhar para o profeta. Vamos encararmos o profeta, porque ele é um homem como qualquer um de nós. E de repente agora Deus manda ele dizer: você vai se posicionar diante de Israel, e você vai dizer àquele povo que eu honrarei os que me honram, e os que não me honram eu irei tratá-los com desprezo. Eu quero que você diga isso para eles. Agora não era um povo qualquer, preste bem atenção, não era um povo qualquer, era um povo em que carregava vaidade no coração. Vaidade essa de ter sido eles os escolhidos por Deus. Dá para você imaginar? Isso é tão bíblico de um jeito, em que a Bíblia Sagrada diz que houve momentos, e está lá no Novo Testamento, como também está no Velho Testamento, que eles chegaram na impetulância de dizer assim: Senhor, tem uns aí que dizem que professam teu nome, e até fazem milagres em teu nome, mas se o Senhor nos autorizar, nós iremos orarmos ao céu, assim como Elias, e fogo cairá do céu para consumi-los. Em outras palavras, o que eles queriam dizer é: Senhor, esse povinho aí, está pregando em teu nome, que acham que pode se tornar-se um de nós. Era isso que eles queriam dizer. É impressionante que dá para se imaginar a dificuldade que foi de Israel de aceitar Raabe, a prostituta. Para pensar. A Bíblia Sagrada diz que eles atravessaram o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles atravessaram o Jordão, estão diante agora da muralha de Jericó, e a Bíblia Sagrada diz que Raabe, a prostituta, como todo mundo sabe da história, crer no Senhor só em ter ouvido falar, sem nunca ter visto um só milagre. Por conta disso a Bíblia diz que Deus a poupou, e a Bíblia diz que ela então, tendo sido poupada, foi morar com o povo de Israel. Claro, quando nós lemos, nós não conseguimos vermos o pano de fundo da história. Todos nós temos aquele pensamento que ela foi aplaudida por todos, abraçada por todos, mas dá para você imaginar? De repente é um povo politano, um povo santarrão, um povo que atravessou o Mar Vermelho, um povo em que atravessou o Jordão, um povo que saiu da terra do Egito e da servidão. Dá para você imaginar o sapato alto deste povo? E agora de repente chega Raabe, a prostituta, e todos ficariam sabendo que ela era uma prostituta. Dá para imaginar a dificuldade desta mulher se introduzir ao meio de Israel? Talvez a mesma daqueles tempos em que Madalena foi pego, e a Bíblia diz que foi levada diante de Jesus, e todos tinham uma pedra na mão, dispostos a apedrejá-la. Talvez parecido com ela. O bem da verdade é que eu quero que você veja esse cenário. Está lá Samuel recebendo do Senhor essa ordenança, de que ele vá e diga a Israel: você irá dizer a eles: eu honrarei os que me honram. Quer dizer, os que não me honrarem não há favor. Os que não me honrarem eu não retribuirei com honra. Eu não irei fazer além do que eles mereçam. E olha, se nós olharmos para nós mesmos, em questão de merecimento, misericórdia. Misericórdia. Dá para você imaginar? E aí a Bíblia diz que o profeta então, ele mesmo assim vai e toma a decisão de realmente profetizar o que nós acabamos de ler. Porém é importante nós entendermos em que cenário, em que contexto isso foi falado. Em que cenário e em que contexto isso foi falado.
coisa que até então nós não tínhamos ainda nos assentado para saber. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, no versículo de número 27 em diante, a Bíblia fala sobre a profecia contra a casa de Eli. Quem era Eli? Eli era o sumo sacerdote daquele tempo. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eli é o tipo do pai protetor, do pai passa a mão por cima, do pai que acoita os erros dos filhos para ver se sai bonito na fita. Esse é o sumo sacerdote Eli. Eli é aquele tipo de pai em que ele permite com que os seus filhos lhe faltem com respeito. Esse é o sumo sacerdote Eli. O sumo sacerdote Eli é aquele em que ele não aceita ser corrigido em relação à educação dos seus filhos. Por quê? Porque ele acredita que a educação que ele está dando é primordial, é perfeita. E ai de quem tentar me ensinar. Eli é o tipo do pai ou da mãe, pode-se dizer, que de tão protetora que é, acaba estragando os seus próprios filhos. Eli é o tipo do pai, é o tipo da mãe que infelizmente não conseguem preparar seus filhos para o mundo. Eli, ou no caso é o pai ou é a mãe, que não consegue levar seus filhos a entender que o mundo lá fora é muito diferente do de dentro de casa. Então esse é o sumo sacerdote Eli. Esse tipo de pai, esse tipo de mãe. Esse tipo de pai, esse tipo de mãe, em que eles os tratam como que, meio que, vamos assim dizer, relaxadamente, de qualquer jeito. Acredita ele que porque os filhos estão estudando, então eles com certeza serão educados. Quando na verdade nós sabemos que na sala de aula o que os filhos recebem é ensinamento e não educação. Educação você dá para os seus filhos dentro de casa. Quando você não educa seus filhos dentro de casa, eles certamente faltarão com respeito a você, mamãe, e a você, papai. Isso era então um alerta para você entender que se os seus filhos não respeitam nem a você como mãe e nem a você como pai, dificilmente vão respeitar as autoridades lá fora, do qual sofrerão danos. E por que sofrerão? Porque você errou na educação dos seus filhos. Você errou em sua educação. Por que você errou na educação dos seus filhos? Você errou porque você fez vista grossa. Ou quando não, você é meio termo. Você é meio aquele em que quando era para apoiar, você desapoia o seu esposo ou desapoia a sua esposa. E ambos ficam brigando, discutindo na presença de seus filhos, dos quais é um cenário muito bonito, do qual irão levar eles a entender a fragilidade do casal, no caso de seu pai e de sua mãe. Esses são os sumos sacerdotes Eli, que exerce um ministério dentro de casa de forma manca, de forma defeituosa. O que é interessante é que esse sumo sacerdote Eli aqui, ele é representado por esses pais, é representado por essas mães. E aqui no capítulo 2, versículo 27 diz: e veio um homem de Deus, e eu espero que eu seja esse homem de Deus para lhe dizer isso essa noite. E veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe: assim diz o Senhor, não eu, mas o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Em outras palavras, Deus está tentando trazê-los à lembrança. Deus está tentando trazê-los à lembrança. Deus está dizendo através do homem de Deus a Eli: Eli, eu gostaria que você recordasse, eu gostaria que você voltasse ao passado. É interessante, né? Porque todos nós sabemos que a Bíblia diz que Deus não quer que nós voltemos ao passado, mas existem momentos na Bíblia que Deus quer que voltemos ao passado, não para trazermos o passado ao presente, para sofrermos duas vezes. Não, não é isso. Muitas vezes Deus espera que nós olhemos para trás para saber quem nós éramos e de onde nós viemos. A condição em que nós vivíamos para a condição que estamos vivendo agora.
Neste caso, Deus quer que nós olhemos para trás. Neste caso, Deus quer que nós olhemos para trás para quê? Para que neste presente glorifiquemos a Ele, exaltemos a Ele, engrandecemos a Ele. É como um pai que chega para o seu filho que está esnobando da comida, e de repente o pai dá aquele sorrisozinho, né? Bichinho, bichinho. E que às vezes o pai, ao invés de fazer isso, ele olha para o filho e diz assim: meu filho, deixa eu te contar uma história. Hoje o meu filhinho não está comendo esse macarrão, não está querendo comer esse tipo de carne, mas deixa eu te contar como é que era nos tempos dos meus pais. Deixa eu te contar como era no começo, quando vocês não tinham nascido. Olha, sabe como é que era? Lá nos meus pais, nós não tínhamos isso daqui não. Lá nos tempos dos meus pais, se nós não fôssemos para a roça, nós não íamos ter na panela. Talvez ele até ria ou esnobe ou não queira acreditar, mas ao menos você relatou o que era e como era a sua vida no passado, e que aquilo vai ficar registrado. Ou de repente ele simplesmente diga: é mesmo mamãe, é mesmo papai, e comece a dar valor ao que está sobre a mesa, e comece a dar valor à cama que dorme, comece a dar valor à rede que se deita, o lençol em que se rola, a roupa que veste. E comece realmente a ver e reconhecer que o que eles estão tendo é fruto, não de que simplesmente tenha caído do céu em si, mas fruto de você ter lutado, perseverado, se doado, se dado, ou até envelhecido, por conta para que ele pudesse ter ali no presente o que ele está tendo. Que para você, olhando para trás, é o melhor que você pode dar, mas para ele, por não ter vivido o seu passado, por não saber do seu passado, e nem saber da escassez, ou dos momentos difíceis que você passou, ele simplesmente esnoba e faz pouco, e não se importa. Pois é, o que Deus está fazendo aqui é a mesma coisa. Deus está dizendo ao sumo sacerdote Eli, Deus está falando como um pai que fala para um filho. Ele está dizendo: filho, você se lembra que fui eu quem tirei a tua descendência, a tua geração, fui eu quem tirei os teus pais da terra da servidão, porque nesse tempo o sumo sacerdote Eli nem vivo era ainda, mas Deus está indo lá no passado e está lembrando ao sumo sacerdote Eli as histórias que seus pais lhes tinham lhe contado. Por isso que é importante que os pais se assentem com seus filhos e conte sua história. É verdade, conte a sua história. Que aquele carro não nasceu no berço quando você nasceu. Que aquela casa, ela não nasceu no berço quando você nasceu. Que às vezes você precisa chegar para eles e dar meio que um choque de realidade. Não é contar miséria, não é contar pobreza, não é contar escassez, não é levar para ele uma mentalidade pobre, mesquinha, não é nada disso não. Mas chegar para os seus filhos e pintar na mente dele, para que ele comece a dar valor, primeiro, aos pais que Deus lhes deu, segundo, a vida em que eles estão vivendo. Se você não quer reclamar dos teus filhos no futuro presente, então comece a praticar essa instrução que Deus está lhe dando hoje. E é o que Deus está falando para o sumo sacerdote ali. Ele está dizendo: olha, eu quero que vocês se lembrem, ô sumo sacerdote, que se vocês estão na vida que estão hoje, antes não era assim não. Os pais e os pais dos pais dos pais de vocês moravam no Egito, moravam na casa da servidão, eram escravos, penavam, sofriam, para que hoje vocês estivessem aí, lá vão ter, muito bem, obrigado. É isso que Deus está tratando aqui com o sumo sacerdote Eli. Ele não está passando na cara, ele está tentando trazer a lembrança. E aí no versículo seguinte, no versículo 28 diz: e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote. Você dizer aos da sua casa quem você era antes, e você chegar para os seus filhos e dizer: filho, vem cá, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim, olha para cá, deixa eu dizer, sabe por que mamãe, sabe por que papai serve ao Senhor? Porque nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos. Nós não nascemos crente não, sabia?
Na verdade, nós éramos como essas pessoas aí do mundo que fica se rebolando, botando essas músicas do inferno que hoje faz pouca vergonha você escutar. Pois é, nós éramos da bagaceira. Nós éramos assim. Mas graças a Deus, que Deus a nós nos escolheu, com que propósito? Para servi-lo. Só que Deus não escolheu só papai, Deus não escolheu só mamãe, Deus escolheu toda a casa. Pois é, assim meu filho, assim minha filha, vocês também são escolhidos. Por isso que é importante que você dentro da sua casa, você possa ser exemplo, possa ser modelo, para quê? Para que no momento em que você falar tais palavras, eles tenham de baixar a cabeça e bater continência. A questão é, primeiro, que tipo de modelo, que tipo de exemplo você é para os seus filhos dentro da sua casa. Você é dos filhos em que apoia o filho quando se levanta contra a mãe? Você é dos que apoia seus filhos quando se levanta contra o pai? Não, pastor, é porque o senhor tem que ver que cada caso é um caso. Não, não é não. Você tem que vigiar, você sabe por quê? Porque você pode sem perceber, você pode estar, infelizmente, semeando no seu filho, semeando na sua filha, amanhã, lá no futuro, um futuro rebelde, um mal criado em relação ao trabalho, que vai passar por 1000 trabalhos e não vai ficar em nenhum. Por quê? Porque se ele não se submeteu, se ele não se sujeitou-se aos da sua própria casa, papai e mamãe, como ele vai se sujeitar aos de fora, que não é nada dele? A Bíblia Sagrada diz, está dizendo aqui: e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: Eli, eu escolhi a tua tribo, que era a tribo dos levitas, como todo mundo sabe, para fazer com que vocês viessem diante do meu altar e fazer oferendas e oferecer sacrifícios, trazer o éfode, que onde se era colocadas as ofertas naquele tempo e que se era levada diante do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. E aí vai uma deixa: quando é que os seus filhos ouvem você falar sobre ofertas, dízimos dentro de casa? Você sabia que a Bíblia Sagrada diz que infelizmente nós temos uma enorme dificuldade hoje nós temos uma enorme dificuldade de sermos fiéis a Deus, porque não fomos ensinados pelos nossos pais, e nem nossos pais foram ensinados por seus pais, e assim consequentemente, a Bíblia Sagrada diz, o próprio Deus diz, em que o próprio Deus diz assim: em que te roubamos? E aí a Bíblia Sagrada diz assim: nos dízimos e nas ofertas alçadas, desde os dias de vossos pais. Está lá escrito, está lá escrito. Você sabia que é importante você ensinar seu filho a ser dizimista? A questão é, se nem você é, como é que seu filho vai ser? Se nem você consegue ser, como é que o seu filho vai ser? Será um milagre ele ser isso no futuro. A questão aqui é que você, sem perceber, cometem erros grotescos como esse, em que infelizmente o sumo sacerdote também naquele tempo cometeu, e que pagou um sério preço por conta disso. E aí no versículo seguinte ele diz: por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos? Por que pisastes? Por que fizestes pouco? É o que ele está dizendo aqui. Deus está dizendo: eu escolhi vocês, escolhi a casa de vocês. Irmãos, eu posso lhe dizer de todo o coração, não só agora, mas nos tempos em que nós vivemos, irmão, é um privilégio servirmos a Deus, irmão. Não é um fardo não, meus irmãos. É um privilégio servirmos a Deus. Se você não sabe, nós somos privilegiados, porque tem muitos que estão lá fora, que não estão tendo forças para chegar até aqui. Tem muitos que estão lá fora, que sequer sabem diferenciar o certo do errado.
e sabe que estão errados, mas não tem força para sair do erro. Enquanto que você, para a glória de Deus, tendo aberto os seus olhos, e Deus tendo iluminado os olhos do seu entendimento, que era para servir a Deus com o seu melhor, você faz como que infelizmente começaram a fazer os filhos do sumo sacerdote Eli, e até propriamente o próprio Eli, o sacerdote. Veja que a Bíblia diz aqui: por que desprezastes? Por que fizestes pouco? Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim. E honras a teus filhos mais do que a mim. Olhe para cá, por favor. Numa escala, como você colocaria em uma escala? Agora não adianta falar com a boca, porque Deus sonda o coração. E nem adianta falar com a boca, porque até os que tais falarem com a boca, além de Deus sondar o coração, Deus permite vir a prova, só para saber e revelar o que está no teu coração, para a tua vergonha. Veja o que Deus está falando para o sumo sacerdote Eli: tu honras mais a teus filhos do que a mim. Às vezes, me perdoe, não que Deus coloque um contra o outro, não é isto, mas numa escala de honra, a quem você mais tem honrado? Se você honra mais o seu marido do que a Deus, está errado. Se você honra mais a sua esposa do que a Deus, está errado. Se você honra mais os teus filhos do que a Deus, está errado. Por que eu digo que está errado? Porque o Deus está falando para o sumo sacerdote Eli: Eli, eu não proíbo que você ame seus filhos, eu não proíbo que você os trate bem, eu não proíbo que você os dê o melhor dessa terra. Não, nada disso, eu quero que você faça isso. Porque sendo vós maus pais, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará o que vos pedirem. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que você não pode, o sumo sacerdote Eli, o que você não pode é colocá-los à minha frente. É interessante que por muitos anos Abraão orou ao Senhor por Isaque. Tropeçou, cometeu erros, até que Deus concedeu o desejo do seu coração. E quando o menino já estava muito bem, obrigado, e Abraão tinha se apegado ao menino, porque era tudo que ele mais queria, Deus esperou Abraão se apegar ao menino, até que a Bíblia Sagrada diz que Deus agora vai sondar o coração de Abraão, e Deus vai dizer assim: ei, Abraão, o que é que você acha de ofertar para mim o teu filho? E ele ainda disse mais: o teu único filho. Deus não vai chegar para mim, claro, jamais vai dizer: ei, pegue um dos teus filhos e o sacrifique para mim, porque ele já fez isso por mim, por você. Mas ele fez isso por mim, por você, porque um dia um ser mortal honrou a Deus acima do seu próprio filho. Ora, se um ser mortal foi capaz de pegar seu filho, colocar sobre o holocausto e vir com um cutelo para imolá-lo diante de Deus como sacrifício, porque cria que Deus iria ressuscitá-lo dos mortos, então Deus naquele momento, não que se obrigou, mas viu que valeria a pena sim, que teria futuros Abraãos, em que mais um honraria do que honraria qualquer outra coisa em suas vidas. É nesse cenário que Deus vai começar a dizer: eu honro os que me honram, os que me colocam em primeiro lugar, os que verdadeiramente não só professam que me honram, mas agem de acordo com aquilo que professam. Isso aqui é importante você ouvir, porque Deus te trouxe aqui para ouvir isto. Às vezes Deus vai permitir com que, infelizmente, algum dos que mais você ama seja tocado. Para saber o que está no teu coração. É bíblico. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, em que o próprio Deus se escondeu, está escrito, se escondeu do rei Ezequias, para saber o que estava no seu coração. A Bíblia Sagrada diz, está escrito,
que ele se ocultou para saber o que estava em seu coração, se realmente o rei Ezequias, amaria a Deus sobre todas as coisas ou não. A Bíblia Sagrada diz que Deus é um Deus ciumento e não nos divide com nada e com ninguém. É o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada diz que havemos de amarmos a Deus de todo o nosso coração. Você sabe o que quer dizer isso? Colocarmos a Deus em primeiro lugar. Em outras palavras, honrarmos a Deus como Ele deve ser honrado. Isso mesmo. Veja que ele está dizendo aqui: porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Em outras palavras, o que eles estavam fazendo? Eles pegavam os sacrifícios que eram para ser oferecidos a Deus, doados pelo povo, e eles levavam até o altar. Só que antes disso, eles tiravam da gordura, eles tiravam do melhor e ofereciam a sobra, ofereciam o resto. Ofereciam a sobra, ofereciam o resto. Deixa eu te fazer uma pergunta, isso aqui é muito sério. Se você tiver o aniversário do teu filho para fazer, e o único dinheiro que você tem é a sua oferta, que você se aliançou-se a Deus em ofertar, Deus nos põe à prova às vezes assim, você sabia? Ele nos põe à prova. Eu estou te falando, é verdade. E de repente você agora está para fazer a festa do teu filho e da tua filha, e o único dinheiro que você tem, que entre aspas, vou usar essa expressão, sobrou, foi exatamente o valor do seu dízimo. O que você tem feito? O que você faz? Bem, daqui ninguém vê, dali também não. Bem, pastor, aí o senhor pegou pesado, né? Porque eu amo o meu filho. Eu jamais vou deixar de fazer os parabéns para você nessa data querida, para o meu filho querido, para a minha filha querida, né? E Deus sabe, né, pastor? Deus perdoa. Não, Deus não é questão de perdoar, Ele consente, mas não quer dizer que Ele aceite, porque nós temos o livre-arbítrio. Porque nós temos o livre-arbítrio. Lembra de Belzazar? Belzazar, diz a palavra de Deus, em que ele pegou os utensílios da casa do Senhor para fazer festa. Está lá em Daniel. A Bíblia diz que Daniel teve de revelar o que foi escrito na parede: Mene, mene, tekel, faci, pesado foste assado em falta na balança. Ele achou pouco, que o que ele tinha era pouco, não era o bastante. Tinha que pegar do que era do Senhor, tinha que pegar do que era de Deus, tinha do que pegar do que era do Senhor, tinha do que pegar que era de Deus. Interessante, né? Porque já naquele tempo, veja que infelizmente eles já faziam isto. E veja que Deus está aqui dizendo: ei, vocês não estão me honrando. Quando nós pensamos que honrarmos a Deus é só questão de roupa, ou deixarmos de termos em determinados lugares, vai muito mais além do que isso. E ele continua dizendo, vamos lá, ele diz aqui: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. É como se dissesse o próprio Deus dizendo para ele: Deus que me livre de um negócio desse. Escute em nome de Jesus. Irmãos, isso daqui eu lhe juro que é bíblico. Isso daqui é verdade, porque eu sei porque sei, não só de ter assistido de camarote acontecendo na vida de muitos irmãos, e eu posso lhe ser sincero, sem ironia, eu achei melhor assistir
vendo na vida dos irmãos do que eu ter que passar por que eles passaram. Sem ironia. Porque querendo ou não, serve de lição. É como que dissesse: vai, bichinho, comete o mesmo erro que eles estão cometendo, que tu vai também passar pela mesma coisa que eles estão passando, viu, bichinho? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso exatamente o que ele está relatando aqui. Veja que Deus está dizendo assim: Eli, eu tinha falado para mim mesmo que eu ia pegar a tua descendência, ia fazer com que a tua descendência fosse para sempre sacerdote diante de mim, fosse verdadeiramente meus servos, mas longe de mim tal coisa. Sabe o que é que Deus está querendo dizer? E muitas vezes quer dizer o seguinte, vamos lá, preste atenção. A Bíblia Sagrada diz sobre um homem chamado Jacó. A Bíblia diz que Jacó estava sem eira e sem beira. Eu não sei se você já viu pessoas que quando não tem onde cair vivo, porque morto cai até numa poça de lama. Eu não sei se você já viu que existem determinados tipos de pessoas que quando estão no aperto, na agonia, no desespero, fazem promessas a Deus. Você já viu pessoas assim? Deus, eu te prometo que se o Senhor me abrir uma porta de emprego, Deus, eu te juro que eu nunca mais vou fumar, nunca mais eu vou fazer isso ou fazer aquilo, nunca mais eu vou ser infiel a ti. Eu já tive pessoas de confessarem para mim, chegarem para mim e dizerem assim: pastor, o senhor lembra que eu vim desempregado para a igreja? Lembro. Pastor, o senhor pode orar de novo para que outra porta de emprego se abra? Mas o que foi que houve? Você não estava trabalhando? Não, pastor, eu tenho que confessar. E o que foi que aconteceu? Bem, passei anos e anos procurando um bom emprego, até que Deus me deu. Havia bicos, mas não era o emprego que eu realmente queria. Até que um dia eu fiz uma aliança com Deus no altar. E eu disse a Deus, o meu Deus, que se Ele me abençoasse, pastor, eu iria ser fiel a Ele. E outra, eu disse: Deus, se o Senhor me abençoar, o meu primeiro salário eu vou colocar todo nas tuas mãos, Deus. Pastor, Deus me ouviu, Deus me atendeu, Deus me respondeu. Só que quando o dinheiro chegou nas minhas mãos, pastor, eu não sei nem explicar para o senhor não. Pastor, eu fiquei dou, não dou, aí fiquei naquele pensamento até que, o senhor sabe, né, a carne é fraca. Sabe o que é interessante? É que Jacó, diz a Bíblia, também representa muitos dos que fazem isto. Porque a Bíblia diz que Jacó fez uma aliança com Deus, prometeu a Deus. Ele mesmo disse: Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, se o Senhor me fizer com que eu tenha o que comer, se o Senhor fizer com que eu tenha o que vestir, se o Senhor fizer com que eu volte para a casa de meus pais em paz. O que ele estava dizendo a Deus era: se o Senhor me der condição. Só que veja bem, qual era o futuro que Jacó tinha? Nenhum, porque Jacó estava fugindo da casa de seus pais e nem sabia o que é que lhe esperava no futuro. Jacó não tem nada do que ofertar, do que oferecer a Deus, mas ele sabe que Deus tem tudo para lhe dar. E quando ele faz essa aliança com Deus, ele promete a Deus, Deus do outro lado, que ama fazer uma aliança, pega como que se pegasse na mão e dissesse: deixa comigo que a coisa vai virar. A Bíblia diz que ele então chega na casa de Labão. Resumindo a conversa, sabemos o que foi que aconteceu. A Bíblia diz que Labão percebe que tudo que Jacó fazia prosperava. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, em que Labão, sogro de Jacó, tentou enganá-lo por 10 vezes. Interessante, né? 10 vezes. E nós sabemos que Deus, quando nos pede para dizimarmos, nos pede no mínimo que dizimemos o quê? 10%. O que é interessante é que nessas 10 vezes Deus não permitiu que Labão passasse o rodo no que era de Jacó. Até que a Bíblia diz que Jacó agora é Israel, e ele sai da casa de Labão, e sai não com a mão na frente nem outra atrás, não, ele sai próspero. Até que um certo dia a Bíblia diz que ele em Betel tem mais uma visão de Deus. E a Bíblia diz, está lá escrito, em que Deus fala com Jacó. E olha o que é que Deus fala para Jacó: Jacó, eu sou o Deus de Betel, onde tu tens ungido uma pedra. Oi, tanta coisa importante para Deus falar, Deus vai falar de uma pedra ungida.
ou Deus não tinha o que fazer, ou Deus é um tremendo de um desocupado, ou então Deus estava querendo impedir com que Jacó sofresse. Então Deus vai lá para lembrar a Jacó do que ele lhe prometeu. O que Deus estava dizendo é: Jacó, e aí, como é que está a vida? Está boa. Está boa, está boa, está regalada, transbordante, sacudido no regaço. Muito bem. Para quem tu era, para quem tu é agora, está bom demais. Certo. Pois é, só vim aqui te falar uma coisa: eu sou o Deus de quando tu não tinha nada, e tu me prometeu que se eu te abençoasse, tu me daria o dízimo. Pois é, eu só vim te trazer a lembrança, viu? Eu só vim te trazer a lembrança. Eu só vim te trazer a lembrança. Eu não vim aqui para te condenar, não vim aqui para te acusar, não vim para nada disso. Eu vim para impedir com que você sofra. E como a Bíblia Sagrada diz que o avisado vê o mal e se esconde, e o simples passa e sofre a pena, então eu só vim te avisar. Eu só vim acordar você, só vim para que você não sofra e não fique aí como uma barata tonta, sem saber por que está sofrendo, viu, Jacó? É interessante, né, isso, porque a Bíblia Sagrada diz aqui, olha só: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. O que ele quer dizer aqui é: eu poderia até ter te confiado a mais, mas como você não soube ser fiel nem com o que você tinha, como é que eu vou ser fiel a ti com mais? Se nem o que você tinha você conseguiu ser fiel. É isso que Deus está dizendo. Irmãos, isso aqui é muito sério. A Bíblia diz: sede fiel no pouco e te colocar-te-ei no muito, diz o Senhor. Se você não está sendo fiel a Deus nem no pouco que você tem, como é que você vai ser fiel se Deus lhe der além do que você tem? Eu duvido, Deodó. Eu duvido, Deodó. Porque passando você a ter mais, as suas contas se tornar-se-ão maior do que as que é agora no presente, porque você vai querer comprar algo a mais ou melhor, porque antes não comprava, não é porque não queria, é porque o dinheiro não dava, mas no que você passa a ganhar mais, você então começa a comprar mais, comprar melhor, e aí a coisa vai longe. Interessante que Deus não nos deixa saída, né? Deus não nos deixa saída, por onde quer que a gente vá, Deus não nos deixa saída. O que Deus está falando para ele é: Eli, se vocês tivessem sido fiel no pouco que eu coloquei vocês, vocês não iam só vocês ser abençoados, mas seriam ser abençoados vocês e toda a descendência de vocês. Porque eu tinha falado para mim mesmo: nossa, como eles são fiéis a mim, nossa, como eles são honestos, pois eu vou abençoá-los e ainda vou abençoar a posteridade, vou abençoar a descendência deles. Mas me arrependo, porque se nem vocês conseguem, quanto mais os outros. Porque eles vão olhar para o exemplo que vocês são, para o modelo que vocês são. Então eu não vou jamais, não vou fazer isso de forma alguma. E para nós terminarmos, ele diz assim: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porque os que me desprezam serão desprezados. É nesse contexto aqui que Deus está dizendo: eu honro os que me honram. Em outras palavras, Eli, para que você não se sinta injustiçado, para que você não fique fazendo biquinho para mim, eu só quero lhe dizer isto: se você me honrar, eu te honro, mas se você me desprezar, eu também te desprezo. Vamos nos colocar de pé. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.